Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para conversar com vocês sobre um assunto que eu acredito que tá atingindo, se não tá atingindo todo mundo, 90% da população, eu sinto que sim, tá? É, Você sente que nesse momento, tá? E quando eu falo esse momento, vem ali do mês de abril de 2026 até agora junho, e ainda vai se estender mais um pouquinho. Por algum momento você já se questionou, já pensou, a vida tá querendo me testar, estão me testando, tem alguma coisa. Você sente como se algo muito intenso estivesse acontecendo fora dos bastidores da realidade. Algo assim está acontecendo por trás que você não consegue compreender direito o que é, mas você sente que tem alguma coisa a mais, que não é só um testezinho que você tá passando, não é só alguma coisinha que tá dando errado, só um sentimento que às vezes de desânimo, de cansaço, de procrastinação, bloqueio, que está acontecendo, que tem alguma coisa por trás. Me fala, vocês estão sentindo isso também? É como se a vida, como se o universo estivesse apertando justamente naqueles pontos que você achou que já tivesse curado, tá? E isso para aquelas pessoas que já estão mais despertas, tá? Que aí elas já estão questionando. Tem alguma coisa acontecendo. Mas, poxa vida, eu já tava bem com isso. Por que você tá mexendo comigo? Ou então, assim, tem uma coisa mexendo comigo e eu não sei nem exatamente o que é. Agora, para aquelas que ainda continuam dormindo, ai, o bicho tá pegando, né? Ai, mas assim, vamos focar aqui em quem tá despertando, de quem tá começando a se questionar. Lembra que eu falei no outro vídeo lá, questione, pergunte. Então, quem tá já aqui, ó, fazendo as perguntinhas já, e querendo entender o que é realmente que tá acontecendo, sabe? Porque alguns medos antigos estão voltando, situações inesperadas, sabe aquela coisa assim, uma coisa que parece que já tinha sido resolvida há muito tempo, até pessoas que já tinham sumido de sua vida e o negócio volta, conflitos emocionais, aquela questão assim, que você acorda hoje e fala, gente, aí eu já não sei, eu tô num desano de por quê, Cal, o que aconteceu? Não sei explicar, eu só sei que eu não tô bem, que tem algo, mas eu de verdade não sei, não é o que eu não quero falar. Então, assim, tem gente que estão nesses conflitos emocionais, entendeu? Cansaço mental, aquela vontade de ficar sozinho, vontade de ficar quieto, calado, sabe? É tipo como se tivesse com uma fobia social, tá? E mais importante do que isso, uma sensação de que você está sendo provado. É tipo como se fosse um castigo. Uau. Mas se eu te falasse que não é um castigo, na realidade, gente, esse momento é importantíssimo. Importantíssimo, tá? Ele é o último teste antes da nova terra, tá? É o último teste para mudança de frequência. E voltando aqui, para quem não me acompanha, para quem não viu nada sobre as coisas que eu ando falando ultimamente sobre Nova Terra, ou que não viu isso em lugar nenhum, quando eu falo Nova Terra, não é um lugar físico, tá, gente? Tem até um vídeo meu falando, a Nova Terra não é um lugar, tá? Não é um lugar físico, é uma
frequência. A nossa Terra, a nossa amada Gaia, ela vai continuar aqui do mesmo jeito, entre aspas, porém, ela tá, né, no final de uma transição planetária, ou seja, a transição é planetária, é do planeta, não é dos humanos. Os humanos, eles vão fazer essa ascensão se optarem por isso, tá? Alguns vão, outros não vão, de acordo com o alinhamento de frequência. Já a Terra, a nossa grande, maravilhosa, magnífica Terra, Gaia, que muitos chamam por Gaia, ela já tá vibrando nessa frequência maravilhosa, tá? Da quinta dimensão. Mas enfim, essa nova Terra que a gente fala é sobre frequenciamento. Então, assim, é o último chamado para viver na frequência da nova Terra, uma frequência mais elevada, a frequência do amor, a frequência da compaixão, do compartilhar, a frequência da abundância, da prosperidade, a frequência do ser, a frequência da felicidade, da paz, tá? De se sentir bem, se sentir em paz, sem nada específico. Em contrapartida, teremos por algum tempo ainda também a Terra, entre aspas, a Terra do medo. O que seria essa Terra do medo? Nesse processo, igual eu falei, a Terra, ela já fez a transição planetária, ela já está vibrando na quinta dimensão, porém, os humanos, nós, estamos nesse último chamado, nesse último teste para elevar nossa frequência. Os que, né, fizerem sua escolha, alinharem sua frequência, vão permanecer vivendo na Terra de quinta dimensão, e os que não conseguirem, ou né, na realidade não quiserem, né, não vão escolher, vão optar por continuar vibrando nas frequências mais baixas, frequência de medo, frequência de culpa, frequência de vergonha, frequência de julgamento, frequência de raiva, de mágoa, tudo isso que é ruim, continuar jogando, entendeu? Que não falta de honestidade. A nova Terra é verdade, gente, é verdade. Vibrar no sentimento da verdade, tá? Mas quem optar por continuar nesses sentimentos baixos, frequências baixas, tá? Ainda vão continuar permanecendo na Terra, porque, gente, não é assim, tá, a Terra mudou, é uma nova Terra, tudo lindo, tudo maravilhoso, e vão acabar com todo o resto, vai, tipo, ter uma catástrofe, tipo, um fim do mundo, pra levar todo mundo que não levou sua frequência. Não, gente, não é bem assim, tá? Tem catástrofe, tem acidentes, normal, como sempre teve, mas não é pela mudança da Terra, tá? Então, assim, aquelas pessoas que optarem, porque é uma escolha sua, tá? Não vem aí, meu amor, querendo falar que foi Deus que quis isso pra você e aquilo pra fulano, não, tá? Vocês param com isso e assumam a responsabilidade de vocês. Você que escolhe onde você quer estar, com o seu sentimento, tá bom? Não é só com atitude, não, é com aqui, ó. Porque fazer boa ação é fácil, tá? Agora ter bom coração é difícil, tá? Pensamento. Gente, e aí é uma coisa que pega, tá? Porque alguém pega e fala assim, ah, mas fulano é tão bonzinho, por que sofre tanto? Tá, gente, aí é uma armadilha daquelas, porque a fulana é boazinha mesmo. Ela tem bom coração, mas a mente é perturbada, coitada. É um medo, gente, medo é a arma do demo, tá? A arma do demo. Vocês querem se libertar, querem ser livres, querem viver bem, se libertem de medo. Aí, a fulaninha realmente tem um coração muito bom, mas morre de medo. É um medo que não é normal. Crença limitante é uma coisa assim absurda. Julgamento.
porque fulano fez isso. Ah, fulano é isso. Nossa, mas fulano, você viu o que fulano fez? Ah, mas não tá certo, ah, mas não sei o quê. Ah, você ficou sabendo. Acabou, gente. Isso é frequência. Fulano pode ser boa, mas tá vibrando a frequência baixa, entendeu? Então, isso, muito cuidado, porque depois não é sobre ser bom ou ser ruim. Eu tô falando o tempo todo, não é sobre ser bom ou ser ruim, é sobre o frequenciamento e frequências de culpa, de medo, de vergonha e de julgamento, que não é de maldade com o outro, né? É consigo mesmo e o problema também te bloqueia, também te mantém preso nas frequências negativas e na Terra que não é tão legal, que é chamados pelos quânticos da Terra do medo, tá? Então, assim, voltando para o nosso tema aqui, estamos passando para o último chamado, o último teste para a nova Terra, para nos alinhar com as frequências mais altas, tá bom? Então, talvez a gente esteja vivendo agora a grande separação. E assim, eu digo talvez porque nada é 100% certo, mas assim, dentro do meu coração eu tenho certeza disso. Nós estamos vivendo a grande separação do joio, do trigo. E, novamente, não é sobre ser ruim ou ser bom. É sobre alinhamento energético, sobre qual frequência você está vibrando. Vou mostrar aqui. Essa é uma escala vibracional, tá? Aqui, gente, até, olha só, não sei se vai dar pra pegar direitinho. Aqui, dando pra pegar. Aqui, ó, até 200 Hz, tá? De 200 Hz pra baixo, isso é frequência negativa, frequência baixa, tá? Daí pra cima com o negócio coisa. Então, olha os sentimentos, tá? Eu vou ler aqui pra vocês os sentimentos que são de baixa frequência. Isso são alguns, isso é apenas dessa escala, mas tem outros, tá? O mais baixo de todo, tá? Vergonha. Surpreender, né? Vergonha. Para de ter vergonha, viu, gente? Culpa. Culpa, baixa frequência ao extremo. Gente, nós somos responsáveis. A gente tem autorresponsabilidade. É quando a gente entende que, de certa maneira, a gente atraiu aquilo pra gente e que temos responsabilidade sobre aquilo. Agora, ficar culpando. Ai, meu Deus, mas ninguém vai me perdoar. Deus me perdoa porque eu não queria ter feito isso, mas eu fiz, eu tô errada. Ó, acabou, baixou a frequência, tá? Apatia, tá? Baixa muito a frequência. Tristeza. Então, é o que eu falei, a pessoa pode ter um coração bom, mas vive triste, vive com medo, vive preocupado. Frequência baixa, gente. E pra mim, o pior de todos, não tá na frequência mais baixa, mas pra mim, o pior de todos é o medo. Pior de todo, limita tudo, acaba com tudo, entendeu? Então, muito cuidado nesse sentido. De entender que esse alinhamento de frequência não é sobre ser bom ou ruim, tá? Tem pessoas que podem ser, entre aspas, consideradas ótimas pessoas de coração, mas vivem com essas frequências. Tem vergonha, tem culpa, tem medo, tem tristeza, entendeu? Aí não dá. E já tem pessoas que vão dizer assim, não são tão santinhos, mas assim, tá em paz, tá bem, tá tudo ok, a mente não tá perturbando, não sente culpa de nada. E aí, tá se alinhando? Ah, tá, mas não é justo. Olha o julgamento, olha o julgamento. Julgamento é uma frequência que abaixa a frequência, tá bom? Abaixa a vibração. É igual o fofoca, tá? Eu venho repetindo, fofoca, cuidado, vocês fofoqueiros aí, viu? Cuidado esse povinho que gosta de fofoca com o negócio, baixa a frequência de um jeito. Gente, e se pra quem até hoje tá achando que esse negócio de frequência, que eu fico falando de energia, que isso é, né, marmelada, que isso é besteira, tá? Vai, né? Depois vocês falam assim, oh, por que ninguém me falou? Eu não sabia sim, tá?
sabia sim, só não quis dar ouvido, tá? Porque tem muita gente que acha que eu falo disso só pra fazer tratamento energético. Não, gente. O tratamento energético é para auxiliar a pessoa, para dar um direcionamento, para dar um impulso para aquela pessoa que quer sair de onde está, que quer se alinhar e não sabe por onde começar. Mas a elevar essa frequência, qualquer um pode fazer em qualquer lugar, sem tratamento nenhum. Basta aqui, ó, na sua mente, tá? Decidir, porque você é que domina a sua mente. Você, tá? É o capitão da sua vida. Você. Só você. Se você decidir não dar ouvido para esses pensamentos negativos, se você decidir que nenhum pensamento intruso vai dominar a sua mente, pronto, acabou. Não precisa. Não precisa fazer tratamento nenhum, não precisa fazer mesa, não precisa fazer terapia quântica, não precisa fazer reiki, registro. Não precisa, tá? Esses tratamentos, eu tenho a mesa aqui, tá? Maravilhosos, tá? Dão um impulso tanto para quem precisa de um empurrão, tá? Porque elas dão assim, é turbo, tá? É um mega empurrão. Porém, você consegue sozinho, tá? Mas enfim, pra quem acha que eu falo dessa questão de energia só pra vender tratamento, ai, que dor, que pena. Que peninha, gente, continua nessa aí, que em breve vocês vão ver a coisa ficando difícil. Difícil, gente, eu não vou mentir. Tem gente que fala, nossa, mas as coisas estão piorando. Nossa, mas o mundo tá difícil. Tá, pra você que tá olhando pra isso, tá, e vai ficar pior. Vai ficar pior, tá? Muito pior. Mas, gente, pra quem? Coisa linda do mundo de Deus, tá? Que tá acordando, que tá despertando, que tá ouvindo, que tá querendo ser dono da sua própria vida, tá? Que tá querendo fazer alguma coisa. Gente, vocês não têm noção do que espera vocês. Eita, a nova terra é incrível. Gente, parece que esse conto de fantasia que existe magia, sabe? Que faz as coisinhas estranhas acontecem assim. Gente, tipo, é lindo, é perfeito. E, assim, voltando um pouco mais assim também pra o que vocês acham real, dentro desse tempo agora, que, gente, esse ano 2026, ele tá fora da caixinha, né? Tá fora da caixinha. Pra nós, assim, ele tá sendo maravilhoso, porque, tipo assim, tá finalmente acontecendo tudo que a gente esperava, né? Que tinha previsões que iriam acontecer, que a gente ficava ansioso para acontecer, ansioso assim, empolgado para acontecer, e a gente pensava, meu Deus, quando isso vai acontecer? Sabe que negócio assim, você sabe, mas assim, parece tão surreal que você acha que tem hora que você acha que nunca vai acreditar que ele vai acontecer. Pois esse 2026 é isso, pra gente isso 2026 está sendo o ano que a gente está vendo as coisas acontecerem assim, surreal. Aí vem, né? Começando por esses desacobertamento sobre assim, essa questão de deixar em evidência, por mais que tenha notícia falsa, que tem, como diz mídia, a gente é uma coisa de louco. Mas enfim, tá claro, tá real que a gente não tá sozinho nesse planeta e assim, gente, né, é muito pequeno, gente. Desde sempre, gente, eu tive uma época que tudo bem, eu tinha medo do desconhecido, eu morria de medo de tudo. E por isso que eu falo com vocês que liberar o medo é libertador. Mas enfim, mas eu nunca duvidei da existência de outros seres. Gente, eu acho que é muito assim, ingênuo a gente pensar que realmente Deus fez esse universo inteiro para
ter vida só em um planetinha. Então o resto tudo é só pra enfeitar o nosso céu, gente. Ó, tá, tudo bem. Enfim, mas, né... Enfim, infelizmente tem muitas pessoas que ainda acreditam nisso, mas agora estão, né, vendo que não. Só que, gente, a questão de estar vindo à tona essa comprovação da vida fora do nosso planeta, ela não é só sobre isso. Na verdade, isso é café pequeno, como diz a minha amiga Alice. Gente, isso é 1% do negócio, tá? O importante mesmo é o que vem com a revelação deles, tá? E eu vou falar com vocês muita coisa sobre a nossa origem, tá? Sobre a origem da humanidade. A história que contou pra gente não é real. Assim, pegaram uns pontinhos e desenharam, tá? Mas, assim, tem muita coisa escondida que não foi contado pra gente, tá? Muita coisa. Então, muita gente vai ficar assim. Vamos dizer assim, a única coisa que não é mentira é a fala de Jesus, tá? A única coisa que não é mentira são as falas de Jesus, tá? E cuidado com a interpretação delas. Isso vai chocar muito sobre a revelação da nossa origem. A questão do financeiro, tá? De como funciona isso tudo. Governo, indústrias, sistema, a mídia, como tudo é controlado. Mas hoje eu não posso falar disso não, tá? Voltando pro nosso campo aqui. Então, assim, o que eu queria falar é que com essa nova terra, depois dessas coisas, gente, num período de 5 a 7 anos no máximo, nós estamos em 2026, até mais ou menos ali 2033, vocês vão ver tanta mudança nessa terra, tanta mudança, assim, em vários campos, principalmente na tecnologia e na religião, tá? E principalmente pro lado tecnológico, muito positivo, tá? Porque aí vai, assim, tirar o controle que alguns têm sobre nós, vai para questão financeira, vamos dizer assim, que a vida vai ficar mais fácil, mais barata. O nível social das pessoas vai melhorar muito, entendeu? Para todos. A questão de saúde vai melhorar muito, tá? Então, gente, o que eu queria, eu já até falei no outro vídeo, mas que eu queria reforçar com vocês, que é muito importante agora, não tenham pânico, não tenham medo das coisas que estão sendo e que vão ser reveladas. O que as sombras querem é justamente isso, é mudar a perspectiva de um caso, de uma revelação, controlar a narrativa para colocar medo nas pessoas. Aí é o problema, tá? Mas se você conseguir ficar tranquilo, olhar mais a fundo e controlar seu medo, você vai ver que é só coisa boa, tá? Que não tem nada o que temer. Nada, gente, nada. Gente, uma transição planetária, o planeta, a gente tá elevando, não tá abaixando. A gente tá subindo de nível, tá melhorando, não tá piorando, tá? Eles querem colocar na mente de muitos que tá piorando. E muitos vão acreditar e, infelizmente, é isso que eles vão viver. Mas não tá. E nem vai, pelo contrário. Eu vou falar, em 5, 7 anos a vida vai melhorar muito em termos do modo de viver no planeta, tá? Vai melhorar muito. O pessoal aí é diferente, é cada um por si,
tá? Vai de acordo com as frequências que vocês estão alinhando, tá? Mas voltando sobre o momento de teste que a gente está passando, né? Muita gente que já acreditava que estavam prontas, que já tinham sido curadas, que crenças já tinham sido liberadas, que seus traumas já tinham sido resolvidos, que já tinham aprendido a manifestar, co-criar, né? A vida que deseja e tal. Aí viram assim que de repente, sabe, vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que tinha uma crença limitante sobre dinheiro, tá? Aí, fez ali tratamento, terapia, e começou a ficar tudo bem, nossa, tá levando, não, tô conseguindo co-criar, as coisas estão dando certo, o dinheiro tá fluindo, a prosperidade e tal. Aí quando entrou para esse mês de abril, maio, menina, surgiu situações que mexeu no campo financeiro. Aí é um teste, que é para ver se a pessoa começa a preocupar novamente, a ter os medos novamente que ela tinha lá atrás sobre dinheiro. Isso é um exemplo, pode ser no campo de relacionamentos, na questão de saúde, ansiedade, várias coisas, mas eu tô dando um exemplo sobre o dinheiro. Aí surge uma situação específica que é para testar se a pessoa realmente está aqui dominada. Uma situação igual para ser dinheiro, surge uma situação que mexeu com o bolsinho da pessoa, que normalmente levaria a pessoa a se preocupar com a questão do dinheiro. Aí que mora o negócio. A gente está sendo testado. É a prova final. Você realmente está alinhado? Você realmente está dominando os seus pensamentos? Então vamos ver. Surgiu aquela sensação, meu Deus, e agora o que eu faço? Gente, será que eu vou ter dinheiro para pagar isso no final do mês? Será que eu vou dar conta de pagar aquilo? Nossa, gente, mas essa conta, por que isso foi estragar agora? Por que Pronto, caiu no negócio. Bichinho, baixou a frequência. Entendeu? Uma prova. Agora sim, aconteceu. Aí a pessoa vai volta lá, né? Porque a crença vem. É porque é isso que é mexido. Nossa. Ai, meu Deus, será que vai dar? Opa, peraí, não vem não pensamento, porque eu já te dominei. Aqui não, bebê. Aqui não. Aqui você não vai me pegar, não. Tô pouco me lixando, eu tenho certeza absoluta que eu dou conta que o dinheiro vem. Entendeu? Vou dar conta e não vou nem olhar a saldo de banco, vou fazer conta, não. Eu sei que tem. Catarina, mas esse mês deu menos. Esse mês surgiu aquela conta extra. Se você fazer as contas, não vai dar pra você pagar tudo. Tô nem aí, não tô fazendo conta. Vai dar pra pagar e pronto, acabou. Esse é o segredo, entendeu? É você dominar o seu pensamento nesse momento que estão vindo as provações. Gente, essa questão que eu falei do dinheiro, isso é uma provinha pequena, mas tem gente que tá passando por provas, difíceis, mas como sair dessa prova? A única maneira de passar nessa prova é aqui, tá? Aqui. Controlando seus pensamentos, o tempo todo repetindo para você que você consegue, que eles não vão te dominar, tá? Entendo que esses pensamentos que vêm na sua cabeça é como se fosse um inimigo. Como se fosse, não, é o inimigo querendo te passar a perna. Comigo não vou pensar nisso, não. Eu dou conta, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou saudável, eu sou linda, eu sou amável, eu sou amada. E independente do que for, acabou, não vem não na minha mente, não. Aqui sou eu que mando, não entra, não vem querer trazer caquinha pra mim, não, que aqui não vem não, amigo. Pode sair fora, tá? E, gente, esse momento, ele vem trazendo aquelas feridas mais profundas. Gente que às vezes tinha situações com a mãe ou com o pai, que né, já se tornaram adultos, fizeram terapia, acharam que já estava tudo ok, e estava tudo ok, tá? Não é porque a terapia não funcionou, não é porque não tinha sido resolvido, sim, tá tudo ok. Porém, a gente está, sabe, na prova final, tipo, na realidade, prova final, vamos falar como se a gente estivesse fazendo uma prova de vestibular. Você vai testar todos os seus conhecimentos, tudo aquilo que te pegou, para ver se realmente tá ok para
passar pro próximo nível, entendeu? Porque agora vamos supor, a gente tá saindo do ensino médio e a gente vai ter a oportunidade de fazer uma faculdade, ir para um nível acima, que é a nova terra, ok? Então, meus amores, me digam, pensem aí com vocês e me digam em qual área você identifica que você está sendo testado. Você consegue identificar? Porque também tem algumas pessoas que não estão conseguindo identificar. Só estão se sentindo que não tá legal, mas não estão conseguindo identificar. Se você identifica, faz o que eu te falei. Domina teu pensamento, tá? Luta contra ele. Vem com uma coisinha negativa, você vai falar positivo e fala que eu sei que manda e não deixa. Mas, gente, isso é uma repetição. Fala assim, eu fiz isso, mas depois volta de novo. Volta, mas vai de novo, até você vencer a luta. Vai, que você dá conta. Mas, assim, precisou de uma ajuda, pode me chamar. Ou também, se você não consegue identificar, através do tratamento de quântica, de radiestesia, da mesa radiônica, né? Algumas ferramentas que eu tenho aqui, algumas vezes a gente consegue identificar qual campo, qual energia que está te afetando e através disso você pode identificar qual é a situação que está te afetando, tá? Deixa eu ver o que mais que eu falo. Mas então, a gente tá no famoso, né, julgamento final, a divisão do joio e do trigo, e novamente não é um julgamento divino, não é um julgamento de Deus, não é Deus que tá escolhendo, você é bom, vai pra ali, você é ruim, vai pra ali, não, é frequenciamento, é você que tá escolhendo, tá bem? A verdadeira frequência que a gente emite, ela parece, tá? Na forma como que eu ajo, na realidade, na forma como eu reajo às coisas, tá? Na energia que eu alimento, nas coisas que eu acredito, naquilo que eu busco sustentar. É igual, a questão do reage é igual eu falei, vem uma situação que é difícil, a sua verdadeira frequência vai estar de acordo com a forma que você reage àquilo. Se você pira, se você preocupa, se você fica ansioso, se você fica com medo, pronto, acabou, desalinhou, baixou a frequência. Agora, se você pira, mas dá uma respirada e fala, peraí, não. Lembra de frequência, energia. Eu não vou me alinhar com essa energia, não. Não vem porque não tem. Não vai me derrubar, vou ficar bem. E eu decido isso e eu vou ficar. E é assim o segredo para você passar no teste, gente, é só isso. É você decidir aqui. E não precisa preocupar como que eu vou resolver, igual a questão da conta lá, da questão financeira. Não precisa preocupar em como que eu vou resolver essa situação, não. Você tem que procurar controlar os seus pensamentos. A situação vai se resolver por si própria, tá? Porque, gente, é assim, é igual na questão da cocriação. Eu coloco para Deus o que eu quero, tá? Deus, eu quero ser bem sucedida no meu negócio. Deus, eu quero um carro, sei lá, quero um carro prata, um Toyota, sei lá, um SUV, 7 lugar, sei lá, quero uma Ferrari. Independente, eu coloco para Deus com o máximo de detalhe que eu quero. Agora, 3 perguntinhas você elimina da sua vida: como, quando, onde, e também assim, por quê? Não faça perguntas, tá? Só coloca que você decide que aquilo é seu, ou seja, a situação tá resolvida. Como essa situação vai ser resolvida? De que maneira? Quando? Isso é a fé em Deus. Você entrega pro bonito e deixa que ele resolve. Não, tá, mas eu não posso, eu tenho que fazer minha parte. Sim, se Deus mandar pra você, que pra você resolver aquela situação, você tem que fazer assim, assado, você vai lá e faz, mas você não tem que preocupar que você tem que fazer aquele tipo de situação pra poder resolver.
Gente, isso é fé. Se você põe uma coisa para Deus e não acredita que Ele vai resolver, não relaxa, como diz, não solta, como diz os quânticos, a gente não solta, acabou, não resolve. Você tem que soltar, tem que deixar. Quando você solta, milagres acontecem, tá? Ai, meu Deus. Então, assim, você tem que observar o caos, tá? Sem se tornar o caos. Entendeu? Você tem que observar o caos sem se tornar o caos. Observe o problema, mas não faça parte do problema. Seja apenas um observador. Não queira ir para dentro do problema. É como, vamos supor, tá acontecendo uma briga na rua. Olhe de fora. Não vá lá se meter no meio da briga, não, da B.O. Entendeu? É isso. Só observa. Não queira resolver o problema. Deixa para Deus resolver, tá? É sentir medo e mesmo assim você resolver confiar. O problema não é ter medo. O problema é se entregar ao medo. Você tem que ter fé, tá? É perceber, olhar para os pensamentos negativos, mas não alimentar eles. Gente, não tem problema nenhum. Vim na minha cabeça, e agora, e isso e aquilo é assado. Não tem problema. Só que depois que você tomou consciência dele, que você percebeu que esse pensamento negativo está na sua cabeça, para, opa, não vou me ligar com essa frequência negativa, que isso aí me adoece, isso abaixa minha frequência. Então, peraí, não, pensar nisso agora não. Vou fazer, o que eu vou fazer? Eu vou olhar essas cartas aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, quanto até 10. Aí vem um pensamento de novo, aí vem um pensamento de novo. Ok, vou ler um livro. Aí vem um pensamento de novo, aí vem um pensamento de novo. Vou contar pedrinhas, tá? Vou assistir um filme de comédia. A gente assiste filme de comédia, maravilhoso. Falando em filme, não assistam filme de terror. Não assistam filme de suspense. Aqueles filmes de ação. Aqueles filmes de muito sofrimento, muito chororô, tá? Porque isso gravado no subconsciente baixa frequência. Jornal, novela, tudo, notícia. A gente para de seguir esses blogueiros da vida aí, entendeu? Só quer notícia. Gente, tudo isso distrai sua mente baixa frequência. Você tem que estar acordado. Não é distraído com essas coisas não, tá? Mas enfim, sobre os pensamentos, veio, tira o foco, veio de novo, tira o foco, veio de novo, tira o foco. Quando veio, você reprogramou sua mente para não pensar naquilo, tá? Simples assim. É ser provocado e não cair no julgamento, tá? Ó, falou de mim? Tá nem? Nossa, mas a Catarina engordou. O olhar dela sobre mim, entendeu? Nossa, mas fulano... Não caia no julgamento, tá? É olhar para a escassez e permanecer na abundância. Aquele negócio que eu falei antes, né? Deu um probleminha lá com o dinheiro, não olhe para aquilo. Você, como que eu... Não, peraí, gente, eu não vou me preocupar, não vou parecer pobre, não, tenho que ir. Pobre, gente, no sentido energético, tá? Não, vou comer uma coisa, vou. Não, ai, mas eu não posso gastar isso aqui, senão eu não vou ter dinheiro pra pagar na frente. Acabou, aí não vai ter mesmo. Não, vou comprar. Tudo com consciência, viu, gente? Não precisa sair gastando igual doido, não. Mas assim, é a questão do sentimento que você pensa que não vou fazer isso porque vai me faltar lá na frente. Aí vai faltar. Entendeu? Complicou o negócio, tá? Passar pela dor sem abandonar a sua consciência. É um jogo, gente. Nós literalmente, a Matrix que ainda existe, mas logo será, o véu vai cair, será eliminada da face da Terra. É um jogo mental, literalmente um jogo mental. Se você domina a sua mente, você domina o jogo, tá? Ai.
Nesse momento, o último chamado, gente, é o último chamado. Tem mais tempo pra você ficar aí brincando de novelinha chinesa, não, novelinha mexicana, não, tá? Preocupando com o que a fulana falou, com a roupa que a outra indicou, se o boyzinho vai mandar mensagem. Gente, para com isso. Não tem tempo mais não, o negócio agora é acordar e olhar o que a vida tá te pedindo pra olhar, tá? O que você tá sendo chamado pra decidir, né? Qual a realidade que você quer alimentar. Depois não tem mais tempo, tá? É o último tempo. Você quer o último tempo, a última hora. Você quer alinhar com a realidade do medo ou com a realidade da expansão, do despertar, da alta frequência, das coisas boas, tá? Talvez a maior armadilha desse momento seja justamente você acreditar que regrediu, que estava indo bem e pá, voltou para trás, tá? Porque, gente, não é uma regressão, é uma revelação. Não é regressão, é revelação. É para revelar quem você realmente é. Você realmente conseguiu? Ou agora você... Não, você realmente conseguiu, né? Agora você, mesmo acontecendo, voltando lá, tudo que você achava que já tinha resolvido, voltando, você dá a volta por cima? Ou você acredita que regrediu mesmo e que tudo que você fez foi em vão e que agora como diz, é melhor jogar, dar a bandeira branca, como diz, e desistir, tá? Porque tudo aquilo, gente, que estava escondido, tudo, todas as poeirinhas debaixo do tapete, elas vão vir à tona agora. Se ainda não vieram, vão vir, porque a maioria das pessoas já tá vindo. E isso, gente, eu tô falando muito no sentido de quem já despertou. Agora, para quem não despertou, muitas questões estão ficando realmente intensas. Igual até questão de vício. Gente que tinha problema com vícios e já tava, vamos dizer assim, mais controlado, aí tá tendo recaída. É complicado, mas novamente é uma escolha que a gente tem que fazer. É fácil? Não é fácil, mas assim, não é fácil até você fazer e ver que é fácil, porque tudo é questão mental, tá? Mas, gente, a gente tá no que a gente chama de uma limpeza, faxina final, tá? O que acontece? É como se a gente estivesse indo atravessar uma porta, indo para um outro espaço, literalmente, e antes de atravessar essa porta, esse portal, a gente pudesse olhar para trás, tá? Mais uma vez, ver tudo aquilo que ainda te prende na velha frequência, se você realmente está conseguindo deixar aquilo para trás, se você desapegou, tá? Por isso que nesse momento o que tá mais mexendo com as pessoas é o emocional, tá? Tanta pessoa tá sendo mexida no campo emocional, muita gente cansada, e esse cansaço não é físico, sensível, sentindo que tá sendo confrontado, tá? Tá desgastado energeticamente e emocionalmente, tá? Porque a energia atual não tá mais permitindo esconder as máscaras espirituais. Tá tudo vindo à tona e tudo muito intenso. Tá tudo muito amplificado, tá? Tá tudo aparecendo, as incoerências, os medos, as feridas, tá? Tipo, tudo sendo jogado pra cima, tá? Tudo sendo mexido. Mas assim, é para um propósito bom, maravilhoso, tá? Porque é a partir daí que a verdade vai aparecer, tá? A verdade vai aparecer, as contas serão pagas e teremos a chance de viver uma vida leal, tá? Até para quem
já tá tipo, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô na melhor fase da minha vida, ainda tem coisa muito melhor pra acontecer, tá? Isso é o bom. Então, gente, se a sua vida parece estar te testando, tá? Ela tá te testando, tá? Tá te testando muito, só que não é o fim. É só o começo. E o começo de uma nova era muito legal. Se você escolher, ok? Se você escolher, vai ser muito legal, tá? É só uma travessia para uma nova realidade, não é o final, tá? Cada alma vai viver a frequência que ela se alinhar, que ela escolheu sustentar, tá? Não aquilo que ela dizia acreditar. Acreditar é uma coisa, ela tem que se alinhar, mas aquilo que ela realmente está vibrando, tá? Então, pergunta, quando tudo isso, né? Todo ao seu redor tenta te puxar pro medo, olha para isso diferente agora. Qual frequência você vai escolher se alinhar, alimentar, tá? Então, gente, é isso, tá? Que eu queria trazer pra vocês. Vigie aí, tá? Vigie, 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 vigie muito, tá? Eu sei que muita gente tá cansado, muita gente tá esgotado, muita gente tá passando por provações muito grandes, mas olha, confia, é apenas uma prova e você pode mudar esse jogo, pode mudar o resultado, você pode escolher, tá? Acabar com tudo isso agora. E o segredo tá aqui, tá? Domina a sua mente. Você é o dono da sua história, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama, tá? Vou deixar meu Instagram na descrição do vídeo. Qualquer coisa me manda mensagem, estou à disposição. Beijo, gente. Com Deus.